Seja bem-vindo a mais uma transmissão online da Batista Vila Formosa. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Aproveite, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe as nossas mensagens. Permaneça conosco. Seja bem-vindo a mais uma transmissão online da Batista Vila Formosa, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, é uma alegria, é um privilégio receber você e a sua família. Nosso desejo e nossa oração é para que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça na sua vida, na vida da sua família,
que Ele continue suprindo as nossas necessidades, continuamos enfrentando a pandemia, continuamos transmitindo online, mas no dia 2 de maio tem uma excelente notícia para você, retornaremos com os nossos cultos presenciais aos domingos às 19 horas e aí depois você vai ser informado de como fazer para poder participar conosco, porque precisamos continuar obedecendo os protocolos de segurança. Mas estamos aqui, mesmo à distância, unidos no amor de Cristo. Quero compartilhar nesta oportunidade sobre fé e preconceito, ou a fé que vai nos ajudar a vencer, a superar os preconceitos. Espero e oro e vamos orar para que o Espírito Santo possa nos iluminar mais uma vez, iluminar a nossa mente, o nosso coração na compreensão da palavra do Senhor. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um, o Senhor continua nos dando da tua graça, das tuas misericórdias, mesmo, Pai querido, quando fazemos algo que te desagrada, o Senhor não tem levado em consideração, mas tem nos abençoado. Quero te agradecer por cada vida, cada família que está nos acompanhando e te pedir, Pai querido, que o teu Espírito Santo possa mais uma vez ter liberdade de atuação para que possamos, através dessa atuação, compreender a tua palavra. Abençoe aqueles que estão nos hospitais, nos leitos, Pai querido, aqueles que estão cuidando dos doentes. Abençoe as famílias enlutadas, abençoe as famílias em que muitas vezes estão sem o suprimento material, pela perda do emprego, que o Senhor possa entrar com providência e que nós também possamos ser canais de bênção na vida de todos aqueles que têm essas necessidades. Fica conosco, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fé e preconceito, ou como podemos usufruir da fé e vencer os preconceitos. Primeiro nós precisamos definir, existem algumas definições de preconceito, mas Luiz Antônio Guerra, o mestre em sociologia, ele diz que o preconceito é um conceito ou uma opinião previamente concebida. Em outras palavras, trata-se de um juízo feito sobre um indivíduo ou um grupo social antes de qualquer experiência. O preconceito age a partir de uma simplificação, estabelecendo categoricamente ou categorizando camadas da sociedade através de uma criação de estereótipos, ou seja, a aparência. Muitas vezes esse preconceito vem por causa da cor, da raça, por causa da forma física, da forma com que a pessoa se veste. Nós temos essa questão do preconceito. Nós já fazemos uma imagem, mediante a aparência. E em virtude desse preconceito, muitas vezes nós enfrentamos lutas e dificuldades. E aí, como agir? Como atuar? É claro que existe um grande esforço na sociedade, pelo menos na sociedade civil, para combater esse preconceito, combater muitas vezes a discriminação. Mas a Bíblia nos fala de algumas pessoas que venceram o preconceito utilizando a fé. E eu quero compartilhar com você o texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25, que vai nos falar de uma mulher que venceu o preconceito ou os preconceitos da sua época, no seu contexto, através da fé. A fé que ela tinha em Jesus Cristo era tão grande que superou os preconceitos, a questão cultural da época, a questão da sua saúde. Então, nós precisamos mais uma vez pensar na fé como instrumento de superação do preconceito. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25.
Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nada se operava, do que nela se operava, melhor dizendo, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Primeiro nós precisamos analisar o contexto da época, né? A mulher não tinha a mesma liberdade, os mesmos direitos que hoje. Ela não podia estar ali junto com os homens, era costume da época, era cultura da época. Agora você imagine uma mulher com essa questão da hemorragia. Primeiro entendiam como maldição, ela era impura, ela não podia estar no meio da sociedade, no meio da família. Ela era deixada de lado, deveria ficar à mercê da sociedade, isolada. E essa mulher, então, que já havia muitos anos sofrendo com esse mal, já havia procurado todas as alternativas possíveis na visão humana, ela ouve falar de Jesus. Mesmo sem conhecer Jesus, e aí está a prova da fé, ela começa a alimentar a sua fé, mesmo sem saber talvez que era fé, começa a entender que se ela tivesse oportunidade de apenas tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Não conhecia pessoalmente Jesus, né? Mas ela tinha ouvido falar do que Jesus havia operado em outros lugares. E aí ela começa então a sua caminhada para ultrapassar os preconceitos daquele momento, daquela época, daquele contexto, daquele povo. Então, primeira coisa, ela tem que se juntar à multidão. E para se juntar à multidão, ela teve que vencer o primeiro preconceito, a primeira barreira, né, que ela enfrentava. Primeiro, estar junto com os homens. E depois, o pessoal conhecendo e sabendo da sua enfermidade, ela se arriscou em querer se aproximar de Jesus, porque ela inclusive poderia ser apedrejada. Então, para chegar até Jesus, essa mulher já enfrenta, de primeiro ponto, dois preconceitos. A de ser impura, e aí nós vamos ler lá em Levíticos capítulo 15, dos versículos 25 a 33, segundo a lei, essa mulher era impura porque ela estava com essa questão da hemorragia, né? Então, ela era considerada impura, ela deveria estar isolada, né? A segunda questão é que ela era mulher, e mulher naquela época não tinha os mesmos direitos que os homens. Ela era discriminada, havia um preconceito sobre a vida dela. E alguém pode pensar nesse momento, você que está nos acompanhando, e dizer o seguinte: pastor, você está dizendo que eu posso vencer os preconceitos porque você não sabe o que eu sofro. Você não tem ideia desde a minha infância. E aí isso pode estar ligado ao preconceito de você ser crente, por exemplo, cristão. Esse preconceito pode vir pela sua condição socioeconômica, por você ser pobre, ou até rico também, dependendo das circunstâncias, né, que você está enfrentando, da sua cor, da sua condição física, né? E também
por você ter talvez a sua vestimenta, o seu comportamento, o seu linguajar, uma série de coisas que nós poderíamos colocar aqui nesse momento. E aí você também pode pensar, mas isso não é fácil, isso teoricamente pregar e falar é fácil. Mas aí retornemos ao texto. Nós enfrentamos muitas vezes esses preconceitos nos dias de hoje, é muito difícil. Agora você imagine o contexto que nós vivemos hoje e o contexto daquele tempo e daquele momento que a mulher vivia. Com certeza, nós podemos talvez enfrentar preconceitos semelhantes, mas não superior, não com mais dificuldades. E aí, o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, também vai nos levar a pensar sobre isso. Às vezes nós achamos que esses preconceitos são insuperáveis, não há como superar, e aí a gente às vezes até entra em depressão por causa desses preconceitos ou de dificuldades, mas o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí nós vamos então ao caminho da fé. Essa mulher consegue já vencer esses dois primeiros obstáculos, esses dois primeiros preconceitos, alicerçada na fé. A confiança dela estimulou a que ela pudesse se arriscar a ser apedrejada. Então nós precisamos voltar à fé para que possamos superar, enfrentar esses preconceitos nos dias de hoje. Volto a repetir, mesmo com o trabalho que tem sido feito em meio à sociedade, isso vai continuar existindo. E nós só vamos conseguir superar tendo a fé, né? Alicerçando a nossa vida na fé. Então a fé vai nos levar a superar esses obstáculos ou esse preconceito. Você quer ver um outro exemplo disso? Zaqueu, lembra? Se você lembrar do texto, a história de Zaqueu, quantos preconceitos não foram ali enfrentados, superados por Zaqueu e por Jesus? Porque era um absurdo, né? Jesus pernoitar, se alimentar na casa de um publicano, de um cobrador de impostos. Mas não se esqueça, preste bastante atenção, essa mulher supera o preconceito de ser considerada como impura e ela supera o preconceito de ser mulher naquele momento. E ela enfrenta todos esses obstáculos. A outra dificuldade, o preconceito que essa mulher enfrentou, foi o da pressão da multidão, do que as pessoas pensam, do que as pessoas vão dizer. Talvez esse também seja hoje um grande obstáculo nas nossas vidas, né? Nós temos que enfrentar. Então, para chegar até Jesus, essa mulher teve que lutar contra a multidão. Imagine, todo mundo ali em volta de Jesus, as pessoas querendo ser curadas, querendo ouvir o que Jesus dizia, e ela tem que entrar lá, empurrar aqui e ali. Pensa um pouquinho nessa cena. Então ela tem que enfrentar primeiro a multidão e esses preconceitos de ser impura e ser mulher, para conseguir chegar até Jesus. E qual a garantia que ela tem que ela seria curada? Retornamos à fé. Ela tinha certeza e convicção de que seria curada. Mas ela não conhecia Jesus. Mas, mais uma vez, ela vai levar essa fé adiante, a fé na prática. Ela vai fundamentar a sua cura na fé em Jesus Cristo. Então, Êxodo capítulo 23, versículo 2 diz o seguinte: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Muitas vezes, mesmo sofrendo esse preconceito de parte da sociedade, de uma grande parte da sociedade, nós precisamos enfrentar. E para enfrentar esse preconceito, nós precisamos utilizar, se apropriar, usufruir da fé. Nós sempre lembramos, quando nós falamos disso, lembramos da multidão, quando pediu para que fosse crucificado Jesus.
Pilatos consulta a multidão e eles diz o quê? Crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. Então, quando nós às vezes queremos não enfrentar esse preconceito, mas nos adequar muitas vezes à multidão, ao que as pessoas querem, o que as pessoas estão esperando de você, nós não utilizamos a fé. Nós precisamos, como essa mulher, romper essa pressão da multidão, realmente marchar, caminhar, enfrentar esse momento, enfrentar esses preconceitos para que nós possamos alcançar Jesus. E ela tinha certeza que ela não precisava nem falar, ela só precisava tocar. A fé vai nos levar a superar esse obstáculo e esse preconceito. O preconceito de ser impura, o preconceito de ser mulher, o preconceito com relação à multidão. Imagine todo mundo olhando para ela, né? O perigo, mais uma vez, que ela estava correndo. Perigo de vida, inclusive. E aí nós entramos em uma outra questão que ela venceu também, não talvez é o preconceito, mas a barreira do medo. Você já pensou nisso? Muitas vezes nós ficamos imobilizados porque temos medo. Já preguei sobre essa questão. Porque na realidade, segundo a lei, e eu já disse isso no início, aquela mulher poderia ser apedrejada por aqueles desafios, por aquele enfrentamento, né? Mas ela não vai titubear, ela não tem medo, ela avança. Muitas vezes nós não somos abençoados porque nós temos medo de enfrentar esses preconceitos. Nós não recebemos as bênçãos do Senhor porque titubeamos em utilizar da fé, a ferramenta chamada fé, para vencer esses preconceitos. E aí nós acabamos deixando Jesus de lado. Acabamos parando no meio do caminho. O preconceito acaba vencendo a fé. Não é o caso dessa mulher, porque ela decide enfrentar todas as circunstâncias. Ela decide enfrentar todos os preconceitos para chegar até Jesus. E não numa questão mística, é muito importante destacar. Não eram as vestes de Jesus, mas ela sabia que Jesus tinha a cura. Que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Muitas vezes nós também alicerçamos a nossa fé em algum misticismo, né? Em algum objeto, em alguma coisa. Não é o caso dela. Ela sente realmente e tinha a convicção que Jesus iria curá-la. E é claro que como a multidão estava ali comprimindo Jesus, rodeando Jesus, não ia dar para ela conversar. Imagine, já está enfrentando esses desafios, esses preconceitos, então ela coloca na sua mente, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Porque senão daqui a pouco a gente vai criar também aquela questão, né, mística, das vestes de Jesus e tantas outras coisas que nós ouvimos por aí. Não é essa a questão. Mas essa mulher também supera esse medo. Ela consegue enfrentar os preconceitos e ela consegue também enfrentar o obstáculo do medo. E aí o que acontece? Por que eu falei no início que a fé, quando nós realmente alicerçamos a nossa vida na fé, nós vamos conseguir vencer as barreiras e os preconceitos. O texto diz o quê? Ela enfrenta, consegue tocar as vestes de Jesus e aí ela é curada. E aí pensa só na cena, no momento. Aí está tudo resolvido, ela vai embora e está tudo bem? Não. Jesus sente, de mim saiu virtude. Quem me tocou? Ele perguntou aos seus discípulos. Imagine o medo, imagine agora ela falando, e agora? Como é que vai acontecer comigo? Agora pronto, agora está tudo perdido, né? Porque a nossa fé também, nós somos seres humanos e às vezes ela titubia, nós vamos titubear da fé, vamos ficar ali, e foi essa preocupação dela. Imagina, eu não pedi para Jesus, eu enfrentei os obstáculos, vim aqui, mas e agora, o que vai ser? O que ele vai fazer comigo? Ele não autorizou, né,
que eu tocasse nas vestes dele. E aí ela fica preocupada, mas ela enfrenta mais uma vez, quando ela, então, no texto, diz o seguinte: então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ela não fugiu, ela não se omitiu, ela não se escondeu, mas ela vence novamente os preconceitos daquele tempo. Imagine todo mundo, aqueles homens, todo mundo olhando para ela, sabendo da sua condição, sabendo que era impura, ela vai e se prostra diante de Jesus. E aí Jesus, como sempre, Jesus com o seu amor, com o seu cuidado, fica imaginando o que a multidão esperava, né? Aqueles que acompanhavam Jesus, os próprios discípulos, né? Ficaram atônitos, parados. E agora, o que Jesus vai dizer? E aí Jesus diz o seguinte: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus reforça aqui a importância da fé. Jesus reforça aqui o amor que ele tem para com todos. Jesus reforça aqui que ele não tem preconceito, mesmo na cultura daquele tempo, no contexto daquele tempo. Jesus vencia todos os preconceitos com o amor. Ele demonstrava, ele praticava o amor sem preconceito. Ele enaltece a fé dessa mulher. Eu quero convidar você, nesse momento, a pensar um pouco, e a gente tem ouvido tanto de reclamações, de tristeza, mas eu sofro muito preconceito, discriminação. Mas o que diz o texto que nós lemos do Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Fique firme, eu venci o mundo. O Senhor nos garante essa vitória. A fé, realmente, aquela fé prática, aquela fé dependente única e exclusivamente do Senhor Jesus, vai nos levar a vencer os preconceitos. É importante lutar contra o preconceito, mas é importante lutar da forma correta, usando a ferramenta certa. E a ferramenta para vencer o preconceito é a fé. Nós vamos sempre nos deparar com situações dessas, inclusive, infelizmente, dentro da própria igreja, muitas vezes. A igreja como comunidade. Mas é importante saber e lembrar da palavra de Jesus. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do mal. Isso nos estimula, isso nos leva a ter confiança ainda maior em Jesus. Isso nos leva a exercitar e a viver a nossa fé na prática. Nesse momento que passamos por tantas lutas e dificuldades, é momento de exercitar a nossa fé. É momento de realmente confiar e depender do Senhor Jesus. É momento de viver uma fé prática e aí sim nós vamos vencer todos os obstáculos, nós vamos superar os preconceitos, nós vamos superar muitas vezes a discriminação, vamos poder ser usados, instrumentos usados por Deus para combater a desigualdade social, instrumentos usados por Deus para ser bênção na vida de outros, porque nós somos abençoados a cada dia. Fico imaginando a alegria dessa mulher, fico imaginando a alegria de Zaqueu e de tantos que nós poderíamos citar aqui das narrativas bíblicas. Você já pensou na alegria dessa mulher? Primeiro o medo, a dificuldade, mas quando ela enfrenta os preconceitos, quando ela confia
confia no Senhor Jesus e ela tem a sua fé demonstrada na prática com ações, ela enfrenta tudo e todos, e aí ela alcança não só a cura física, mas a cura espiritual. Que maravilha! Quando a nossa fé está alicerçada no Senhor. Não existe preconceito, não existe discriminação, não existe luta que vá conseguir nos derrubar. Porque o Senhor é que nos segura, o Senhor é que nos sustenta. Como vem esse sustento, como vem essa segurança? Através da fé em Cristo Jesus. Pratique. Exercite a fé. E você vai ver que nós viveremos uma vida de mais alegria, uma vida de lutas e dificuldades, como a palavra nos ensina. Mas vamos superar, nós vamos vencer. E não para que a glória seja nossa, o reconhecimento, como essa mulher, o reconhecimento dela no poder de Jesus. Não precisou nem conversar com ele. Ela apenas tocou nas vestes e foi curada. Está buscando cura espiritual, física, psicológica? Busque através da fé no Senhor Jesus. Está enfrentando preconceitos, discriminações? Busque através da fé vencer todos esses obstáculos. E agora uma palavra muito especial para todos nós. Nós estamos muitas vezes agindo com preconceito, fazemos um pré-julgamento, também é momento de refletir. Porque o Jesus que disse, a tua fé te salvou, é o Jesus que está dizendo, não seja preconceituoso ou preconceituosa. Cuidado com aquela avaliação que nós fazemos das pessoas. Cuidado com aquilo que nós, às vezes, determinamos ou já traçamos o perfil de alguém sem conhecer. O Senhor Jesus nos ensina e nos dá uma lição prática de que o preconceito não pode fazer parte da vida do cristão. O preconceito não pode fazer parte da vida do seguidor de Jesus Cristo. Precisamos vencer esses preconceitos e não ser ferramenta para alimentar o preconceito ou a discriminação. Meu desejo, minha oração, é que o Senhor continue nos dando da sua graça, do seu amor, das suas misericórdias e nos perdoando quando muitas vezes somos instrumentos do preconceito e não instrumentos de fé. Vivamos baseado, alicerçado na fé em Jesus Cristo. Oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos. E te pedimos, Pai de amor, que a nossa fé, que o Senhor nos abençoe a manter a nossa fé alicerçado única e exclusivamente no Senhor Jesus. Abençoe cada vida, Pai querido, para que possamos enfrentar os preconceitos, mas possamos também não ser ferramenta do preconceito. Ajuda-nos a utilizar a fé como ferramenta para vencer os obstáculos e os preconceitos. Ajuda-nos a ser instrumentos usados pelo Senhor para que possamos realmente mostrar ao mundo que o amor vem acima de qualquer preconceito e discriminação. Continue nos abençoando, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Possamos continuar juntos, que possamos continuar dependendo do Senhor, independente das circunstâncias. Que Deus nos abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade e já comentei sobre isso no Manhã de Estudo, mas me permita não ser insistente, mas compartilhar com você algo que durante essa semana tocou o meu coração. Em meio a tantas lutas e dificuldades, pandemia, crise econômica,
eu pude acompanhar uma reportagem de uma emissora de televisão, se você quiser acompanhar, foi na quinta-feira, por volta das 22 horas, a TV Record exibiu uma reportagem sobre os lixões do Brasil. Lixões espalhados nas cidades, nos estados do nosso país. E aquilo me impactou muito em ver que durante a pandemia, claro que os lixões já existiam antes da pandemia, pessoas que estavam ali garimpando nesses lixões também já estavam ali, mas me impactou a quantidade de pessoas, aumentou muito o número de pessoas e famílias que estão vivendo nesses lixões. Vou repetir, eles vivem daquilo que eles garimpam nos lixões, inclusive alimentação. Impressionante! Aqueles produtos, alimentos que são descartáveis porque já venceu, teve a sua validade lá vencida, eles se alimentam disso. E me impactou uma entrevista que o repórter fez, se não me engano, aquele repórter Roberto Cabrini, ele fez com uma menina de aproximadamente 5, 6 anos, e ela ali vivendo naquele lixo, e ela estava com uma presilha, né, no cabelo, não sei se é presilha ou tiara que eles usam, e ele perguntou, e essa presilha, essa tiara? Ela falou, eu peguei aqui no lixo. Eu fiquei impressionado, porque nós somos tão abençoados, os nossos filhos, nós estamos aqui, e a gente não conhece ou não lembra desse Brasil que existe também, dessas pessoas que estão à margem da sociedade. E aí, como fiz pela manhã, quero repetir agora o Salmo 41. Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Eu pensei um pouquinho no nosso contexto, você que está nos acompanhando, a igreja local, a Batista Vila Formosa, durante esse período, nós tivemos pessoas acometidas aí da Covid-19, inclusive que ficaram nos leitos de hospitais, mas agora estão de retorno à sua família. Você que nos acompanha, meu querido irmão, querida irmã, você que é o nosso convidado, eu gostaria de lembrar a todos que nós sempre costumamos olhar e ver pela questão negativa, né? Mas poderíamos ter mais, estamos passando por essa luta e dificuldade. Mas você já experimentou olhar dos lados e olhar pelo retrovisor? Eu, sinceramente, não é que não acreditava, mas ali me despertou, né, esse olhar de pessoas, famílias inteiras, que hoje não puderam pagar aluguel, deixaram as suas casas, estão vivendo nos lixões, em barracas. E aí pensei também que nós, como igreja, fomos impactados na pandemia a retornar à solidariedade. Lembre-se que a igreja deve existir para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. E esse cuidado vai muito além somente de receber, de pregar o Evangelho, mas muitas vezes para pregar o Evangelho nós precisamos alimentar. Eu gostaria que você orasse nesse sentido, aquilo me incomodou muito. Nós precisamos continuar realmente cuidando de pessoas de uma forma integral. Eu espero que no retorno agora dos cultos presenciais, o retorno da igreja, a superação desses momentos, nós continuemos a ter essa visão, uma visão ampliada de abençoar vidas. Eu sei que você tem feito isso, nós temos procurado fazer diante das nossas limitações. Mas quando você estiver triste, quando você for reclamar de alguma coisa, lembre-se do que eu estou falando. Lembre-se dessa reportagem, os lixões espalhados pelo Brasil e as famílias que vivem nesses lixões. E não se esqueça,
do Salmo 41. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Pense nisso. Pense nisso quando você contribui, por exemplo, ou deixa de contribuir para a obra do Senhor. Pense quando você deixa de reconhecer as bênçãos do Senhor e ficar muitas vezes reclamando, murmurando daquilo que você, entre aspas, não tem. Eu quero compartilhar e deixar com você que tenho refletido sobre muitas questões e a questão social no nosso país deve também ter prioridade na nossa vida e na nossa igreja. Continue participando, continue doando, continue contribuindo, porque eu posso lhe garantir e me comprometer que nós continuamos abençoando vidas e quem sabe, em projetos futuros, alcançar também esses que vivem nesses lixões, como essa menininha que está contente ali, porque ela achou uma tiara, uma presilha para colocar no cabelo, porque ela comeu o queijinho que estava vencido, mas ela achou o pacote fechado naquele lixão. É momento de refletir sobre as bênçãos do Senhor. Excelente semana a todos nós. Uma semana de lutas, mas uma semana sob a direção do Senhor. Não se esqueça, somos abençoados para abençoar. Até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. E agora vamos às nossas programações. Às quintas-feiras, às 20 horas, temos o Conexão e Comunhão, transmitido aqui no YouTube, pelo canal Batista Vila Formosa. Aos domingos, as nossas transmissões são às 10 horas da manhã e às 19 horas, pelo YouTube no canal Batista Vila Formosa. Às 19 horas, temos também o culto presencial e será um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Mas para isso é necessário que você reserve o seu lugar nesse telefone que está aqui na tela. O nosso muito obrigado vai a você que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem ajudado a igreja a manter-se ativa. É importante que você saiba que a igreja contribui com outras comunidades, igrejas menores, contribui com muitas outras vidas. E nesse momento de pandemia, as pessoas estão precisando ainda mais. Se você sentir aí no seu coração também o desejo de estar contribuindo conosco, aqui estão os nossos dados bancários. Te garanto que todos os valores são revertidos para a obra do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família.
Senhor te quer.